O verso 21 diz assim: depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que em toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Vamos orar para minha esposa fazer uma oração em nome de Jesus. Glorioso Deus, te louvamos, ó Pai, te damos graças pela tua palavra. Senhor, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Por isso nós pedimos nesta hora, fala conosco, Senhor, através do ensinamento, através, Senhor, da cura. A tua palavra traz todas essas coisas, Pai, para a tua igreja. Então eu clamo nesta hora que a palavra do Senhor possa falar aos corações aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos nós, irmãos, temos alguma motivação na vida. Todos temos. Motivações financeiras, motivações emocionais, motivações espirituais, religiosas, motivações sociais. Todos somos motivados por alguma coisa. Todos nós temos algum propósito, algum projeto, algum motivo pelo qual nós nos movemos nas mais diversas áreas da nossa vida. O fruto do nosso trabalho, do nosso dinheiro, nós administramos de forma que possa cumprir esse propósito que nós decidimos. Talvez a família em conjunto, ou um membro da família. Na vida social, nós também temos um propósito. Nós temos no meio do nosso círculo de amizade, das pessoas que nós nos relacionamos, nós também nos movemos de acordo com o propósito que nós temos. Com quem nós queremos ter relacionamento, com quem nós não queremos, com quem queremos ser amizade, com quem não queremos, e assim por diante. No que diz respeito também ao nosso trabalho, à nossa carreira profissional, também nos movemos
baseados no propósito que decidimos. E também é assim no campo da fé, no campo da experiência com Deus, no campo da nossa convivência com o Senhor e no nosso relacionamento com Deus. Nós também somos movidos pelo propósito que temos. E o nosso sucesso, o nosso resultado, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização, ela sempre será compatível com o grau de comprometimento que nós temos com o propósito que nós definimos. Até porque nós só podemos nos dizer que somos comprometidos com o propósito se esse propósito nos leva a nos movimentarmos em direção a ele, em direção a essa meta. Porque colocar uma meta que a gente não vai cumprir, ou que a gente não tem intenção de cumprir, não é um propósito de fato. Quando a gente começa o ano, por exemplo, a gente faz alguns compromissos. Vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, não vou tomar refrigerante, vou cuidar da saúde, vou fazer atividade física, vou evangelizar mais, vou me dedicar mais ao ministério. Tantos propósitos fazemos, mas muitos deles não duram nem até o dia 5 de janeiro. Muitos deles vão ficando pelo caminho. A Bíblia geralmente chega, Gênesis, no Êxodo, quando começa a entrar Levítico, o número já para. A oração, a gente começa no propósito. Estávamos falando agora há pouco da nossa reunião de oração. Quando nós decidimos começar essa reunião de oração, não foi uma ideia que caiu na cabeça do pastor e ele decidiu. Nós reunimos um grupo, conversamos sobre isso e decidimos que nós nos reuniríamos todos os domingos às 8h30 para orar. Mas foi passando o tempo, o propósito foi se perder. Esse texto que a gente acabou de ler nos mostra 3 personagens principais, cada um movido por um propósito diferente. O primeiro personagem que o texto nos apresenta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o texto que ele decidiu sair de Éfeso, onde ele já estava há mais de 3 anos, ou há quase 3 anos, pregando o Evangelho. Deus estava fazendo milagres maravilhosos, a obra do Senhor estava crescendo, a igreja estava indo muito bem. Mas Paulo tinha algo mais a fazer. Ele queria levar o Evangelho do Senhor Jesus até Roma. Ele queria estar em Roma, conhecer Roma e ter a oportunidade de pregar em Roma. Mas antes de chegar até a cidade de Roma, Paulo precisava cumprir compromissos que ele tinha assumido. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver que quando a igreja de Jerusalém decide liberar o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, enquanto o apóstolo Pedro faria o ministério entre os judeus, foi dada a ele uma missão de que fosse aos gentios, mas não se esquecessem dos pobres. Então você vai lendo a primeira e a segunda carta aos Coríntios, você lê a carta de Filipenses, você lê as cartas aos Tessalonicenses, você vai entender por que Paulo estava precisando sair de Éfeso, passar pela Acaia e pela Macedônia, para chegar a Jerusalém, para só depois ir a Roma. O propósito do apóstolo Paulo era pregar em Roma, mas ele tinha compromissos assumidos. Ele tinha que levar uma oferta até a cidade de Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém que eram pobres, para a igreja de maioria judia que ficava em Jerusalém, que estava passando por necessidade. E aí então o apóstolo Paulo, ele coloca no seu coração o propósito de passar por todas as igrejas onde ele havia passado, por todas as cidades onde ele havia plantado igrejas, para recolher essa oferta, para levar os cristãos pobres de Jerusalém, para que a igreja lá fosse suprida. Ele então envia 2 dos seus auxiliares na frente para preparar o ambiente, para não chegar lá pedindo oferta, para não chegar lá já tendo que pegar as pessoas desprevenidas. Então esses 2 irmãos eles vão na frente, você lendo as outras cartas do apóstolo Paulo, você vai entender certinho o que esse texto quer dizer. E esses irmãos eles vão na frente: olha, o apóstolo Paulo vai vir, nós precisamos enviar uma oferta para o pessoal de Jerusalém, então vocês vão se preparando, pegue cada um aí que puder ofertar, e deixa no jeito, já para o apóstolo Paulo chegar e ver tudo pronto. Esses irmãos eles vão preparando o ambiente na frente. Então Paulo tinha esse objetivo, o propósito, o objetivo do apóstolo Paulo, nesse texto aqui, era socorrer os pobres da Judéia antes que pudesse chegar a Roma, e para isso ele tem essa atitude de enviar Timóteo e Erasto para preparar a coleta. O segundo personagem que aparece no texto é o Demétrio. Demétrio era o chefe de uma cooperativa de artesãos de Éfeso. Nós já comentamos um pouco sobre o templo da deusa
O templo de Diana em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme, suntuoso, maior do que um estádio de futebol, um campo de futebol. Um templo que tinha várias colunas de mármore muito altas. E dentro desse templo tinha a imagem da deusa Diana. A imagem da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, era uma imagem de uma mulher com muitos seios e que simbolizava a fertilidade. Ela era adorada em toda a província da Ásia Menor. Os estudiosos acreditam que essa imagem de Diana, que conforme é dito no texto aqui, caiu do céu, seja um meteorito. E eles entenderam que as pontas do meteorito fossem os seios da deusa, e essa imagem ficava escondida dentro do templo, ela não ficava aparente. Mas o templo era muito visitado. As pessoas iam em romaria para visitar a cidade de Éfeso. E Demétrio e os seus companheiros de cooperativa, os seus cooperados, eles fabricavam miniaturas do templo em prata. Eles faziam souvenirs para vender às pessoas que vinham visitar a cidade. Alguém vinha, visitava a cidade, visitava o templo da Deus e levava uma lembrancinha, ou para si mesmo, ou para outras pessoas. E com o avanço do Evangelho na cidade, com a pregação do Evangelho se expandindo por toda a província da Ásia Menor, nós vemos, pelo que nós conhecemos daquela região, pelo menos 8 igrejas importantes foram fundadas lá, na região da Ásia Menor. As 7 do Apocalipse e mais a igreja de Colossos, que ficavam todas na mesma região. E então, todas aquelas cidades começaram a receber a mensagem do Evangelho, as pessoas começaram a se converter, e o Demétrio ficou preocupado, porque as vendas caíram. O negócio começou a entrar em declínio. O propósito daquele homem não tinha nada a ver com religião, ele pensava simplesmente no seu propósito financeiro. O propósito de Demétrio era simplesmente proteger o seu ofício e a sua prosperidade. Então, para que ele consiga fazer isso, primeiro ele ganha a atenção daqueles homens. Ele chama aqueles homens e fala para eles assim: olha, o nosso ofício está correndo risco. A nossa profissão está correndo risco, como se não houvesse nenhuma outra coisa no mundo que pudesse ser feita com prata, não é? Mas ele estava preocupado. Ele estava preocupado em ter que sair da sua zona de conforto, talvez reinventar-se na sua profissão, talvez fazer uma coisa diferente. Ele não queria, porque ele estava acomodado já. E a sua atividade econômica era muito lucrativa na ocasião. Então ele chama a atenção daqueles homens, ele apresenta o problema e ele elege um culpado para o problema. O problema era Paulo. Ele fala assim: esse Paulo, ele vem pervertendo o nosso povo, está pervertendo toda a província da Ásia. Você deve estar acompanhando na sua Bíblia, na versão do verso 26, não é? E as nossas vendas estão caindo. E agora, para que ele não pareça apenas um homem avarento, preocupado só com dinheiro, ele disfarça o seu interesse agora por um motivo religioso. E ele fala assim: porque se a gente não fizer nada, não só a nossa profissão vai cair no descrédito, mas o próprio templo da deusa Diana vai cair no descrédito. E pode ser que até a deusa que toda a província da Ásia e todo mundo adora, possa vir a ser considerada como nada. E quando ele apela para a questão religiosa, para o espírito religioso, os efésios, os seus companheiros artesãos, eles ficam furiosos. E eles começam a declarar: não, grande é a Diana dos efésios, não podemos deixar isso acontecer. Para eles já não era uma questão só financeira, eles tinham uma questão religiosa, mas o Demétrio, o interesse dele era a questão do dinheiro dele. Aí eles fazem com que toda aquela confusão se espalhe por toda a cidade, eles começam um grande tumulto e pegam os judeus e levam para o teatro. O teatro de Éfeso era uma construção suntuosa. Foi descoberto suas ruínas. A cidade de Éfeso não existe hoje, mas as ruínas são ainda objeto de estudo e escavação dos arqueólogos. E o teatro cabia 25 mil pessoas no teatro de Éfeso. Eu acho que nós não temos, fora os estádios de futebol, aqui em Rio Preto, um lugar que acomode tanta gente, não é? 25 mil pessoas foram para o estádio ficou lotado, o teatro ficou lotado. E a confusão se estabeleceu ali, de modo que muita gente não sabia nem por que estava ali. E aí, de repente, um judeu tenta explicar a situação e a situação só piora. Quando Paulo vê todo aquele tumulto, ele fala assim: não, eu vou lá para explicar. As pessoas dizem: não, se você for lá, você vai ser muito chato. Não vai lá. Os discípulos não permitem que ele vá. E por outro lado também, alguns
manda um WhatsApp para ele. Fala, Paulo, não vem aqui. Não dê as caras aqui, porque se você vier aqui não vai ficar bom. Não é? Então eles fazem uma chamada de vídeo, mostram para Paulo, olha a situação como é que está. Não é? Fala, não apareça aqui, Paulo. E de modo que o interesse do Demétrio em proteger a sua prosperidade e as suas finanças provoca um grande tumulto na cidade. E por último aparece o terceiro personagem aqui, nós não sabemos o nome, mas é o escrivão da cidade de Éfeso. Era o responsável ali pelas assembleias da cidade, talvez um prefeito ou um governador local, alguma coisa assim. Éfeso era uma cidade livre, ela tinha o status de uma cidade livre no Império Romano. Eles pagavam impostos a Roma, eles estavam sujeitos ao imperador, mas eles tinham liberdade para administrar a própria cidade. Eles não tinham, por exemplo, um governador romano como tinha Pilatos na Judéia. Quando a gente vê a história de Jesus nos Evangelhos, a Judéia estava sob o domínio do Império Romano, mas tinha lá um representante de Roma, que era Pilatos. Era um governante romano na província. Em Éfeso não era assim. Éfeso era uma cidade livre. Eles poderiam administrar a cidade, eles poderiam ter as suas próprias leis, ter o seu próprio governo, a sua própria administração. Eles só deveriam pagar os impostos a Roma e estar sujeitos às ordens do imperador. Mas se algum tumulto acontecesse, se alguma confusão se estabelecesse na cidade, aí o império intervinha e eles poderiam perder o status de cidade livre. E no momento em que aquela confusão generalizada está naquele momento, naquele teatro, não é? Em que Alexandre tenta se explicar e as pessoas veem que ele é judeu e começam a gritar, imagine 2 horas, 25 mil pessoas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Eu fico olhando às vezes os estádios de futebol, às vezes eu assisto alguns jogos, eu fico olhando o ímpeto, a alegria, a motivação, não é? E a energia com que as pessoas torcem. Eu olho aqui e falo assim, puxa, a gente sempre podia ser para Jesus. Gostaria de ver esse mesmo entusiasmo nos crentes, nas igrejas, não é? As pessoas gritam lá 1h30, 2 horas, começam a gritar antes do jogo começar, depois que o jogo acaba, eles continuam lá, não é? Mas a igreja de tudo dura mais de 1h15, 1h30, você não começa a olhar no relógio, começa a ir beber água, não é? Começa a ficar complicado. Mas eles gritaram por quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E aí o escrivão aqui, ele vê que aquela confusão pode atrapalhar os seus propósitos. E ele então resolve intervir. Ele faz com que as pessoas fiquem caladas e para que ele não perca o seu cargo, não perca a o seu status, para que ele consiga manter a ordem, ele então começa a falar com as pessoas. Primeiro ele apazigua o tumulto, não é? E ele, para apaziguar o tumulto, ele fala assim, gente, vocês estão preocupados à toa. Não é? Nós sabemos que nós temos aqui o templo, nós temos a deusa Diana, que ela é grande, que é isso, aquilo. Ela fala da grandeza, para apaziguar as pessoas. Ele fala da grandeza daquela deusa, ele vai falando disso tudo. Depois ele, no verso 37, ele desconsidera as acusações. Ele fala assim, gente, para com isso, vocês não precisam fazer esse tumulto todo. Esses homens que estão aqui não fizeram nada de errado, não profanaram nada, eles não invadiram o templo, eles não fizeram nada de errado, vocês não têm com o que se preocupar, não é? Aí depois ele faz uma orientação sobre como as demandas deveriam ser resolvidas. Ele fala assim, nós temos as assembleias, nós temos os procônsulos aqui, se caso vocês têm alguma dificuldade, se o Demétrio tem alguma reclamação, ele tem um lugar certo para fazer isso, não é aqui. Não é nesse tumulto, porque aquela assembleia naquele momento era ilegal. Eles só poderiam se reunirem em assembleias para resolver problemas referentes à cidade em datas pré-estabelecidas, acompanhadas e supervisionadas pelo Império. Aquela reunião era ilegal. E o escrivão ali, ele fala para as pessoas, porque se a gente continuar com essa bagunça aqui, e os romanos descobrirem, nós podemos ser prejudicados. Podemos ser acusados de revolta, ser acusados de revolução, e isso pode fazer com que essa reunião não autorizada nos faça perder o nosso status que nós temos em relação ao Império. A nossa liberdade está ameaçada. O interesse dele é
era manter o seu cargo e manter a ordem na cidade. Então, três pessoas diferentes, com interesses e propósitos diferentes. Paulo, querendo chegar até Roma para pregar a palavra de Deus, mas para isso precisava cumprir o compromisso de levar as ofertas. E então ele toma as suas atitudes para que esse propósito seja cumprido. Demétrio preocupado com a sua vida financeira, preocupado com a sua prosperidade, e para isso ele organiza um tumulto para tentar descredibilizar e acabar com a pregação do Evangelho na cidade. E o escrivão, que nem estava preocupado com o apóstolo Paulo e nem estava interessado no interesse de Demétrio, mas estava interessado em manter a ordem e a sua própria posição na cidade. O que isso pode significar para mim e para você? O que essa história pode ter de lição para nós hoje, no pleno século XXI, mês de julho terminando, aqui em Rio Preto, onde nós vivemos, nessa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho e tudo que nós fazemos. A primeira lição possível nesse texto para nós é que, de um jeito ou de outro, todos nós vivemos por um propósito. Até o propósito de não fazer nada é um propósito. Qual é o propósito da vida? O propósito de não fazer nada é um propósito. E aquilo que for o nosso propósito é o que vai nos movimentar ou não nos movimentar. Mas nós aprendemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos a doutrina da fé cristã, que nós nascemos para um propósito. E o propósito do homem, o propósito da mulher, o propósito do ser humano é desfrutar do Senhor e glorificá-lo para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Nós precisamos aprender que o propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. E precisamos organizar toda a nossa vida em torno desse propósito principal. E as outras coisas que nós fazemos devem todas estar ligadas a Ele. O Senhor Jesus falou assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que vocês necessitam, as suas necessidades, elas serão acrescentadas. Porque Jesus fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas não serão acrescentadas. Jesus estava falando do vestuário, estava falando da comida. Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês não devem estar ansiosos por coisa alguma, porque olha as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai Celestial sustenta as aves do céu. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais não cuidará de vocês. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí então essas coisas não serão acrescentadas. Não é todas as outras coisas. Não quer dizer que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, a gente vai ficar rico. Não quer dizer que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai dar tudo aquilo que a gente quer. Mas é certo que, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, não nos faltará aquilo que nós precisamos. Então, de um jeito ou de outro, todos vivem por um propósito. Agora a pergunta é: por qual propósito nós estamos vivendo? Qual é a razão da nossa vida? O que faz a gente sair de casa de manhã para trabalhar, ou fazer o nosso trabalho em casa mesmo? Qual é a motivação que temos para levantar da cama de manhã? Porque se a gente não tiver um motivo para viver, a vida fica sem sentido. Só consegue ter sentido na vida aquele que tem um sentido para viver. E o sentido da vida do cristão é Jesus. Aleluia. O sentido da nossa vida é uma pessoa. O sentido da nossa vida é Cristo. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que quando o propósito de uma pessoa é egoísta, ele pode pôr em risco a vida e a liberdade de outras pessoas. Nós vemos aqui no exemplo de Demétrio que o desejo dele, a vontade dele, colocou em risco toda a cidade. Ele tinha um propósito, mas não um propósito que era de servir as pessoas, não um propósito que tinha como objetivo abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas. O propósito era ele, a questão era ele. Os outros artesãos, o tumulto que ele organizou na cidade tinha a ver só com ele, mas o egoísmo dele quase pôs em risco as vidas de outras pessoas. E é assim também conosco. Quando nós somos egoístas, quando nós pensamos apenas em nós, apenas nos nossos próprios interesses, nós acabamos colocando em risco
a vida da família, as finanças da família, a casa, o trabalho, e também podemos prejudicar muitas outras pessoas à nossa volta. O Demétrio, com a ânsia e o desejo de defender o seu ganho, o seu sustento, a sua prosperidade, ele acabou colocando em risco todas as outras pessoas que viviam na cidade ali, e até a própria condição da cidade livre que é positiva. Então eu e você precisamos tomar cuidado para não termos propósitos que sejam egoístas, que tenham a ver somente com nós mesmos, para que nós não passemos a olhar apenas para os nossos próprios interesses. No casamento, qual interesse vem primeiro? É o interesse da família, o interesse do casal. O que o marido faz? O marido faz o que ele pode para agradar a esposa. O que a esposa faz? Ela faz o que ela pode para agradar o marido. Os filhos, eles vivem para honrar os pais. Não é nem para obedecê-los, é para honrar os pais. Não é? O mandamento bíblico é: honra o teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Então, hoje nós estamos vendo os valores sendo invertidos. Hoje não é os pais que são honrados pelos filhos, mas os pais que ficam desesperados para agradar os filhos e dar tudo que os filhos querem. Isso é um grande erro. Nós estamos vivendo um tempo que, se o filho falar para a mãe que não ama a mãe, ela é de depressão. Elas sofrem de sofrimento. Filhos que mandam na casa, crianças que são os reis do lar. Isso é errado. Os nossos filhos, os filhos dos cristãos, precisam aprender a honrar os pais desde cedo. E honrar é mais do que obedecer. Porque a honra vem do coração. A honra vem do sentimento. É muito triste quando nós vemos os filhos ridicularizando os pais. Os pais falando publicamente mal dos seus filhos. Maridos criticando suas esposas, esposas criticando seus maridos. E publicamente, perto de gente que não tem nem a ver com a família. Isso é muito triste. São propósitos egoístas que podem levar à destruição da nossa família, da nossa linhagem. Quando a gente leva esse sentimento, esse propósito dentro da igreja, pode destruir uma comunidade, desagregar uma comunidade. Então, que essa lição fique bem clara para nós nessa noite. Que os nossos propósitos não podem ser egoístas e ter a ver com nós mesmos. Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São os dois grandes mandamentos da lei. Então, e o apóstolo Paulo, escrevendo também numa das suas cartas, diz que cada um de vocês não tem primeiramente aquilo que é seu, mas pense primeiramente no que é dos outros, para que nós possamos ter uma vida abençoada, um propósito abençoado. Precisamos ter cuidado para não nos tornarmos pessoas egoístas, porque quando a gente se torna egoísta na nossa vida comum aqui, a gente também se torna egoísta em relação a Deus. Porque Deus tem que me abençoar, porque Deus tem que fazer, porque Deus tem isso, Deus tem que aquilo. Então, a paixão por Jesus, o amor por Jesus, o amor ao próximo, precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O nosso propósito não pode ser como o propósito benéfico. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que quando o propósito está ligado apenas a questões terrenas, ele não se importa com a verdade e usa o próximo como alguém que pode ser manipulado. Que é a lição que nós aprendemos aqui com o escrivão. Ele não estava preocupado com a verdade. A preocupação dele era apenas em acabar com a confusão, para resolver o problema momentaneamente. A verdade não importava. Para ele não importava se o apóstolo Paulo estava realmente pervertendo a fé da região ou não. Não importava se a acusação de Demétrio era verdadeira ou não. Ele simplesmente queria defender o seu lado. Ele simplesmente queria garantir a sua posição. E as pessoas para ele eram apenas objetos ou marionetes em que ele poderia manipular de alguma forma. Um homem manipulador, um homem político. Né? A gente está vendo aí na política, a gente ouve um lado, a gente ouve o outro. A gente começa a entender uma coisa, entender outra. Tem gente manipuladora dos dois lados. Tem gente que torce as coisas dos dois lados. Tem gente que torce as notícias dos dois lados. Um fala uma coisa, o outro torce e fala outra. Aí o outro fala outra coisa, o outro torce também. A gente está vivendo um tempo em que a gente tem muita informação, mas tem muita informação ruim. A qualidade das informações está muito ruim. Se a gente não parar para prestar atenção no que está sendo dito antes de sair distribuindo por aí, a gente corre risco de sair falando mentira, distribuindo
notícia falsa, falando coisas que não são a verdade. Aquele homem, o escrivão Efésio, nós não sabemos o nome dele, ele não estava preocupado com a verdade. Ele só queria manipular as pessoas de forma que ele pudesse continuar na sua posição. E nós precisamos também tomar cuidado com isso, para que o nosso propósito não seja um propósito de estar ligado apenas às questões desse mundo. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso propósito não seja motivado apenas com as coisas terrenas. Aquele homem não se preocupava nem com a deusa Diana e nem com Jesus. Não estava preocupado nem com o paganismo nem com o evangelho. Para ele, aquilo que existe é isso aqui e pronto. A fé não importava, a verdade não importava, porque o que tudo se resolvia nesse mundo aqui. Nós estamos vivendo o tempo do secularismo. As pessoas estão desconsiderando aquilo que é sagrado. Nós estamos vivendo um tempo em que o ateísmo está sendo praticado em massa. E não é por aqueles que se declaram ateus, que declaram que são ateus, por aqueles que se dizem cristãos. Porque o ateísmo na prática não é você dizer que não acredita em Deus. O ateísmo na prática é você dizer que acredita em Deus, mas viver a sua vida como se ele não existisse. É você trabalhar como se Deus não existisse e não estivesse vendo o que você faz. É você negociar como se Deus não existisse e não estivesse vendo o que você está fazendo. É você entrar na internet e acessar conteúdos que são impróprios como se o Senhor não estivesse vendo. Porque hoje se tem a garantia do anonimato daquilo que você faz na internet, nas redes sociais, e muita gente consegue passar beleza. A gente vê essas operações que são feitas aí para prender pedófilos. Cada gente que é preso, ninguém nem desconfiado, foram descobertos, praticando crimes na internet. Isso é ateísmo prático. É até dizer que crê em Deus, mas viver a vida como se Deus não existisse. Viver a vida como se tudo que existe fosse isso aqui. A nossa preocupação é só com o que é terreno. A nossa preocupação é só com o que é material. A nossa preocupação é só com aquilo que a gente pode ver. Não consideramos a vontade de Deus, não consideramos a verdade de Deus. Tudo é relativo. O Evangelho é relativo. A verdade é relativa. Não é? O que é importante é o que eu acho, aquilo que eu penso, desde que esteja de acordo com os meus interesses e a minha vontade. Nós precisamos tomar cuidado para que não caiamos na mesma armadilha que aquele escrivão Efésio, vivendo um propósito ligado apenas a questões terrenas, não nos importando com a verdade e nos relacionando com pessoas apenas com interesses manipulados. Eu me relaciono com as pessoas da minha família, no meu trabalho, no meu convívio social, na igreja, apenas para manipular essas pessoas, para que os meus interesses sejam atendidos. Então a gente conclui essa mensagem dizendo o seguinte: o propósito de Paulo na história era o propósito pelo qual todos nós devemos viver, que é servir a Deus e ao próximo. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. E esse propósito, ele deve orientar todas as nossas atitudes, através do poder da presença do Espírito Santo em nós. Nós devemos demonstrar e colocar tal propósito em prática, para que a pregação do Evangelho avance e para que o nome de Jesus, acima de todas as coisas, seja glorificado. Nós olhamos para essa lição, para essa história, e vemos o apóstolo Paulo com um propósito claro: servir a Deus e servir ao próximo, cumprir a missão que foi confiada a ele. E eu e você precisamos também viver dessa forma. Nós não podemos viver como um Demétrio da vida, pensando apenas no nosso interesse material. Nós não podemos viver como um escrivão da vida, sem se preocupar com o que é eterno, e se preocupar apenas com aquilo que é terreno e temporal. Devemos viver para a glória de Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Porque se a nossa carne reinar, se o nosso ego reinar, seremos sim materialistas, seremos sim secularizados, como o mundo está aí fora. Tudo é secular. Até a igreja se tornou secular. A igreja funciona como se fosse uma empresa. Tem uma organização como se fosse empresarial.
Os interesses maiores da igreja estão naquilo que é material. O amor ao próximo não faz sentido. A adoração verdadeira ao Senhor não faz sentido. Os cultos são como se fossem momentos de entretenimento, apresentações musicais, apresentação de oratória, apresentação de autoajuda, apresentação de treinamento, e como nós podemos ser uma instituição mais forte. Mas não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós amemos de todo o nosso coração e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós sirvamos a causa do Evangelho, custe o que custar, percamos o que tivermos que perder, para que possamos ser reconhecidos no céu. Que não sejamos apenas pessoas que dizem que conhecem a Deus e que amam a Deus e que creem em Deus, mas que sejamos pessoas que vivem na presença de Deus. E para a gente encerrar, então, ficam alguns desafios. O primeiro desafio que essa mensagem traz para nós é que só pode abraçar o verdadeiro propósito da vida aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. E a pergunta que eu faço para as pessoas que estão aqui, para aqueles que nos acompanham à distância ou que vão ouvir essa mensagem um dia: você já entregou sua vida a Jesus? Você já confessou Jesus Cristo como seu Salvador? Você pediu a Ele o perdão do seu pecado, pediu para Ele escrever o seu nome no livro da vida e livrar você da condenação do inferno? Se você ainda não fez, onde quer que você esteja, faça isso agora, não perca mais tempo. Porque o único propósito para viver que vale a pena é andar com Jesus, é desfrutar da graça e do amor de Deus. É um propósito eterno, porque tudo que tem nesse mundo um dia vai acabar. A nossa vida acaba, os bens materiais se vão, as nossas roupas se deterioram, nós mesmos vamos acabar um dia. Mas aquele que confia em Jesus tem vida eterna e tem um propósito para viver na eternidade. Então, se você não entregou sua vida a Cristo ainda, faça isso hoje. Não perca mais tempo. E você que já entregou sua vida a Jesus, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, a pergunta é: para qual propósito você tem vivido? Para qual propósito nós temos vivido? Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, o que é hoje para nós a coisa mais importante, o propósito principal da nossa vida? Aquilo que nós colocamos o máximo da nossa energia, o máximo da nossa atenção, para qual nós destinamos a maior parte dos nossos recursos. Para aquele que nós vivemos, exatamente. Qual é o principal propósito da nossa vida? As nossas atitudes demonstram que o nosso propósito está de acordo com a vontade de Deus. O cristão, ele tem como propósito principal agradar a Deus, mas as nossas atitudes mostram isso. No trânsito, no trabalho, quando estamos sozinhos, quando ninguém está vendo, em casa, entre os amigos. Nossas atitudes demonstram que nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus, que o nosso propósito é servir a Deus e servir ao próximo. Como nós temos contribuído para que pessoas sejam abençoadas e para que o reino de Deus avance. Se a salvação do mundo dependesse só de mim, como é que estaria o projeto de Deus para salvar a humanidade? Se eu fosse o único. Eu cito sempre uma frase que sempre me chama muita atenção, de um filme que assisti um tempo atrás, Deus não está morto, em que o jovem é desafiado pelo professor a provar a existência de Deus. E ele está entre aceitar o desafio ou recusar. E o professor, e nessa indecisão dele, ele vai até a igreja. E o pastor pergunta para ele uma pergunta que é muito importante para nós, para todos nós. A pergunta do pastor é: quantos alunos tem na sua classe? Ele diz: mais ou menos uns 80. E a pergunta do pastor em seguida é: qual é a chance de um desses 80 alunos entrar numa igreja como essa? Ele diz assim: quase nenhuma. Então o pastor responde: então, hoje, para muitas daquelas pessoas, você é a única chance deles ouvirem a mensagem do Evangelho. Irmãos, no ambiente que nós vivemos, no trabalho, na rua,
em casa, no comércio. Existem pessoas que não vão ouvir o Evangelho se você não pregar. Existem pessoas que não serão salvas se você não falar. Ah, pastor, mas pode ser que eu fale e não seja salvo. Aí já não é problema seu e nem problema meu. Mas existem pessoas que só ouvirão o Evangelho por nossa causa. E nós precisamos assumir essa responsabilidade como cristãos. Não fique preocupado, pastor, eu vivo num ambiente muito complicado, muito contaminado. Seja você, então, o agente que vai descontaminar o ambiente. O ambiente que eu vivo é muito profano. Seja você, então, o agente que vai santificar o ambiente profano. Irmãos, quando você pega qualquer alimento e você coloca uma pitada de sal, você transforma aquele alimento para cima. Pega um copo de leite e joga uma pitada de sal dentro. Nunca mais o gosto do sal sai daquele leite. Nunca mais. A escuridão pode estar densa como for, pode ser uma escuridão que quase não dá para tocar. A Bíblia diz que lá no Egito, na praga da escuridão, a praga das trevas, a escuridão foi tão grande, tão intensa, que dava quase para tocar. As pessoas podiam tocar a escuridão. Se uma pequena luz for acesa, um pequeno LED for aceso, ele será notado, a escuridão vai se dissipar. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas Jesus também disse que não existe outro sal da terra e não existe outra luz do mundo. Porque quando Jesus disse assim, vós sois, no original está dizendo vós e apenas vós. Não é vocês também são. Não, nós somos a única esperança para o mundo perdido. Mas para que esse mundo seja alcançado, nosso propósito precisa ser servir ao Senhor, viver para a glória dele. Então, quem não entregou a vida a Cristo tem que entregar. Quem já entregou tem que viver para a glória de Deus. As suas atitudes, a sua contribuição para o avanço do Evangelho precisa acontecer. Porque senão a gente vai ver a corrupção aumentar, a gente vai ver o pecado crescer, a gente vai ver a igreja esfriar, a gente vai ver comunidades cristãs fecharem. Mas uma coisa é verdade, mas a igreja de Jesus, ela é vitoriosa. Nada pode destruir a igreja de Jesus. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A pergunta é se a gente vai estar nessa igreja ou não. Porque Jesus não estava falando de uma igreja local como essa, de um templo como esse. Jesus estava falando da sua igreja. Aqueles que realmente são salvos, aqueles que realmente vão morar no céu. Então eu quero orar nessa noite, para que eu não viva pelos propósitos errados. Se você quiser orar comigo, você ficar em pé. E nós podemos orar juntos nesse sentido. Aleluia. Senhor, nós meditamos a Tua palavra nessa noite. O apóstolo Paulo estava indo bem, Éfeso. As pessoas estavam se convertendo, a obra estava avançando, as pessoas estavam dando crédito à pregação dele, mas ele sabia que tinha um propósito maior. Senhor, muitas vezes nós também nos acomodamos, ó Deus. Nós estabelecemos uma zona de conforto e começamos, ó Deus, a ficar secularizados, egoístas. Começamos a querer defender os nossos próprios interesses e desejos. E nos esquecemos, ó Deus, do propósito para o qual o Senhor nos salvou. Senhor, eu quero orar nessa noite por pessoas que querem entregar a sua vida a Ti. Pessoas que estão vivendo uma vida sem propósito, sem sentido. Pessoas, ó Deus, que não sabem nem por que estão vivas. Eu quero orar por essas pessoas, pedir a Deus para que o Teu Espírito toque esses corações, para que essas pessoas reconheçam que só em Ti terão um verdadeiro sentido para a vida. Que essas pessoas se arrependam hoje dos seus pecados, entreguem a vida a Ti, Senhor. E sejam alcançadas pela Tua graça, onde quer que elas estiverem. Ainda que estejam longe, ainda que terão acesso a essa mensagem no outro dia, Pai, e possam ser alcançados, ó Deus.
já entregou a vida ao Senhor. Mas com o passar do tempo, ó Deus, a gente começa a perder a noção, a perder a visão. A gente começa a olhar para os lados e começa a ser, ó Deus amado, influenciado por tantas coisas nesse mundo, por interesses pessoais, por interesses terrenos. A gente começa a prestar muita atenção naquilo que é temporal e esquece do que é eterno. O Senhor nos ajude nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa entrar no nosso coração nessa noite e reavivar a nossa fé, reavivar, Senhor, a nossa esperança, reavivar, Senhor, a nossa certeza da salvação, a nossa sede da Tua palavra, o nosso desejo de testemunhar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos tirou do mundo, mas nos deixou ainda no mundo para sermos testemunhas do Senhor, para vivermos para a Tua glória e manifestarmos esse propósito por onde andarmos em tudo que fizermos. Nós estamos aqui, Senhor, plantados no bairro e nós nem conhecemos as pessoas que moram aqui, não sabemos quem elas são, não sabemos quais são as necessidades dessas pessoas, Senhor. Pai, nós temos colocado um propósito de fazer com que essa nossa comunidade possa ser relevante para esse bairro onde nós estamos, ó Deus. Para isso, Senhor, precisamos ser despertados pelo Teu Espírito. Precisamos, ó Deus, que o nosso coração esteja, Senhor, em brasa de amor por essas pessoas. Senhor, nós precisamos amá-las, nós precisamos nos importar com elas, nós precisamos, Senhor, nos preocupar com elas. Porque senão não sairemos da nossa zona de conforto, não deixaremos os nossos propósitos egoístas, não deixaremos, ó Senhor, os nossos propósitos secularizados para ir ao encontro dessas pessoas que precisam de salvação. E isso pode acontecer também na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Senhor, que o sofrimento dos perdidos comece a nos incomodar, Senhor. Pai Santo, que a tristeza e a angústia daqueles que não conhecem o Senhor possa doer em nós, para que tenhamos compaixão dos perdidos, para que tenhamos, ó Deus, o desejo e a alegria de anunciar o Evangelho por onde formos, Pai. Porque esse é o propósito pelo qual vale a pena viver. Porque se a nossa vida se restringe, Senhor, apenas a este mundo, como diz a Tua palavra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida toda se restringe apenas a essa existência, as coisas materiais e temporais desse mundo, estamos perdidos, Senhor. Porque nem toda a riqueza desse mundo vale a pena viver por ela. Nós sabemos que uma vida que vale a pena deve ser vivida na presença do Senhor. Então ajuda-nos nisso, Deus. Manifesta a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Aplica essa palavra ao nosso coração e nos ajude a praticar em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém? Amém. Hoje é o aniversário da